Olá, galerinha do sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje vamos fazer a correção, né, sobre os predicativos, de correção das atividades da última aula, né, que ficou para vocês fazerem. Então, pergunta de número 1. No texto de Dalton Trevisan, Dois Velhinhos, o que está sendo narrado? O texto conta a história de dois velhinhos abandonados à beira da morte que espiavam os acontecimentos. Número 2. Para descrever os velhinhos no texto, o autor utilizou vários adjetivos. Identifique e transcreva-os a seguir. Os adjetivos são inválidos, velhinhos e esquecidos. Número 3. O adjetivo em destaque funciona como explicativo ou restritivo. No caso, o adjetivo branco funciona como restritivo, já que particulariza o tipo de vestido usado pela menina. Número 4. Sublinhe nas orações a seguir os verbos de ligação. No primeiro, na letra A, o verbo estava, na letra B, permanecia, na letra C, era, na letra D, ficaram e na letra E, está. Número 5. Nós somos um terrível pistoleiro. Sintaticamente, como é classificada a expressão em destaque? Número 5. Terrível pistoleiro é classificado como predicativo do sujeito. Número 6. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é intransitivo. Letra C. Número 7. O adjetivo, dependendo da sua posição, pode ter seu sentido modificado. Com isso, atente-se para o exemplo retirado do texto. Sabe que somos um terrível pistoleiro. Pobre americano, pobre Alonso. Explique o sentido do adjetivo pobre nesse contexto. Número 7 neste contexto, pobre foi usado como coitado, como alguém desfavorecido. Número 8. Coloque VR, verbo de ligação, e N para verbos intransitivos. Letra A, VL. Letra B, IN, né, verbo intransitivo. Letra C, verbo intransitivo. Letra D, verbo de ligação. Letra E, verbo intransitivo. Número 9. Identifique e classifique nas orações a seguir os predicativos do sujeito e predicativos do objeto. Letra A. A praia estava lotada. Lotada é predicativo do sujeito. Meu filho precisa de um sapato novo. Novo é predicativo do objeto. A pousada era antiga. Antiga é predicativo do sujeito. Ganhei um celular moderno. De presente. Moderno é predicativo do objeto. Os postos estavam cheios devido às vacinas. Cheios, predicativo do sujeito. Número 10. Explique o sentido do adjetivo velho nas sentenças a seguir. Ulisses é um amigo velho. Ulisses é um velho amigo. Na primeira oração, Ulisses é amigo velho. O adjetivo velho possui sentido de idade. Alguém com muita experiência. Já na segunda oração, Ulisses é um velho amigo. O adjetivo velho, neste caso, foi usado para indicar que se trata de um amigo de longa data, de muitos anos. Número 12. Identifique os adjetivos nas sentenças abaixo e, em seguida, explique-os em restritivos ou explicativos. Letra A. O céu azul encantava os turistas. Esse azul é explicativo. A maçã verde estava em promoção no mercado. Restritivo. Verde é restritivo à maçã. O café preto escurece os dentes. Explicativo. Preto. A atriz americana recebeu o prêmio. Americana é restritivo. Número 12. Explique a diferença de sentido entre as orações que se seguem. Os meninos bagunceiros foram expulsos da sala. Os meninos bagunceiros foram expulsos da sala. Na primeira oração, os meninos bagunceiros foram expulsos da sala. Indica que apenas os meninos que são bagunceiros foram expulsos de aula, ou seja, não generaliza, mas restringe. Já na segunda, os meninos bagunceiros foram expulsos da sala. O adjetivo entre vírgulas, bagunceiros, atribui uma característica comum a todos os meninos, generalizando assim substantivos.
Número 13. Assinale a alternativa em que o termo destacado é classificado como do sujeito, como predicativo do sujeito. Número 13, letra C. Número 14. Assinale a alternativa em que o termo destacado é classificado como predicativo do objeto. Número 14, letra A. Número 15. Assinale a alternativa em que o termo destacado é classificado como verbo de ligação. Número 15, letra C. Número 16. Assinale a alternativa em que a mudança da posição do adjetivo implica no sentido da frase. Letra B. 17. Deixa eu virar minha página aqui rapidamente. Número 17. A partir do fragmento, assinale a opção que indica o verbo que não se inclui entre os verbos de ligação. Número 17, opção B. 18. Predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito de uma oração. A alternativa que traz destacado um predicativo do sujeito é número 18, letra C. Número 19, no verso pobre velha casa da minha infância perdida. A anteposição dos adjetivos pobre e velha ao substantivo casa, em lugar da posposição, é a opção C. Número 20. Assinale a alternativa em que a palavra destacada, adjetiva, qualifica o vocábulo que antecede. Letra D. Estrela sozinha. Vamos pular agora para a correção de entrevistas. Primeira pergunta. No texto, quem é entrevistado? E qual a importância para a literatura brasileira? O entrevistado é o Ziraldo, um dos maiores escritores da literatura voltado para o público infantil. Número 3. Como foi descrita a infância de Ziraldo e sua relação com o desenho? Ziraldo iniciou a literatura em 1960 com a revista em quadrinhos Turma do Pererê. Sua primeira publicação para o público infantil foi da Frictis em 1969. Número 3. Como foi descrita a infância de Ziraldo e sua relação com o desenho? Ziraldo era o irmão mais velho entre os 7 que tinha. Ele se destacava porque ele adorava desenhar nas paredes de casa, nas calçadas e até nas salas de aula. Ele cresceu e a paixão por desenho só fez aumentar. Foi então que começou a produzir HQs, charges e cartoons. Esse Charles não é Charles, é Charges, tá, gente? Que o corretor modificou isso aí. Número 4. O que Ziraldo fazia antes de atuar na literatura infantil e o que fez ele mudar de ramo na atuação? Ziraldo trabalhava como cartunista e jornalista. Até então, não era tão próximo da literatura, mas depois de escrever sua primeira história em quadrinhos, Turma do Pererê, percebeu sua habilidade de escrita para o público infantil e decidiu investir nela. Número 5. De acordo com Ziraldo, por que a obra do Menino Maluquinho teve grande repercussão? Isso era esperado por ele? O autor acredita que o Menino Maluquinho provocou uma identificação dos leitores com o personagem, por isso ele teve grande repercussão. Número 6. Que experiência o livro do Menino Maluquinho proporcionou ao Ziraldo e principalmente aos jovens leitores? Ziraldo pôde perceber durante as suas passagens de divulgação do livro que muitos jovens se viram no personagem Menino Maluquinho e como ele contribui positivamente na vida desses jovens, provocando uma reflexão sobre os tipos de comportamentos. Número 7. Em que meios de comunicação é veiculada a entrevista? A entrevista é veiculada em jornais, revistas, rádio, televisão e internet. 8. Qual o propósito comunicativo do gênero entrevista? O objetivo da entrevista é, além de passar informação e conhecimentos, mostrar o ponto de vista sobre determinados assuntos e investigar os leitores acerca de seus posicionamentos, acerca de seus positivamente. Tá? Número 9. Os itens a seguir fazem parte da composição da entrevista, exceto opção D, personagem. 10. Assinale a alternativa que não está de acordo com o gênero entrevista. Letra B. Número 11. Qual o tema abordado na entrevista? A entrevista fala sobre a influência dos games no comportamento das crianças. 12. De acordo com a especialista,
Como o videogame influi no comportamento das crianças? O videogame pode realizar situações que na vida real são aceitáveis. Isso é um problema para as crianças, o que as deixa expostas ao perigo. Número 13. De que forma os jogos violentos podem interferir no comportamento das crianças? Os jogos violentos podem, em parte, influenciar o comportamento das crianças, uma vez que elas estão em desenvolvimento e o que observam pode ajudar a moldar quem elas serão no futuro. No entanto, se elas possuírem uma base familiar que apresente valores e respeito, dificilmente elas irão ter tais comportamentos violentos. É muito importante isso mesmo, né, pessoal? Número 14 é uma resposta pessoal. Número 15. A especialista é contra ou a favor da comercialização de alguns títulos de videogame. Justifique com elementos na entrevista. A autora é contra a proibição, visto que isso estimularia muitos adolescentes a adquirirem esses conteúdos por outros meios não legais. Ela afirma que, a todo momento, estamos expostos a situações de violência, não somente nos jogos e, portanto, cabem aos pais exercerem o controle efetivo daquilo que o filho vê. Muito importante mesmo, que os pais estejam de olho naquilo que as crianças e os filhos deles veem, tá bom? Número 16 são perguntas de múltipla escolha, 16, a 17, 18, 19, 20. Só vocês marcarem a opção correta. E vamos para figuras de linguagem. O questionário, né? Vamos responder. Qual o tema abordado no texto, no poema? O poema discorre sobre as coisas inúteis, ou seja, inutilidades, empregando termos que foram usados no sentido figurado. 2. Durante o poema, é possível encontrar uma figura de linguagem predominante. Identifique-a e, em seguida, retire um exemplo e transcrevam. Número 2 a figura de linguagem é a catácrise. Ninguém coça as costas da cadeira e ninguém chupa as mangas da camisa. É uma sugestão de resposta, tá, pessoal? Número 5. Número 3. No primeiro quadrinho, a fala do personagem "A internet é um tribunal". Consiste um exemplo de opção B. Número 4. No poema, o autor fez uso contínuo de uma figura de linguagem, que é opção C, prosopopeia. Número 5. Qual a característica da figura empregada no poema? Transcreva um verso que exemplifique sua resposta. Número 5. A prosopopeia é caracterizada por atribuir sentimentos e ações humanas a seres inanimados. A lua ficou tão triste. Lua não fica triste, né, gente? Número 6. A partir da leitura do anúncio, identifique a figura de linguagem contida nele e justifique seu uso. A figura contida, refletir uma onda, é metáfora, pois estabelece uma comparação implícita entre o ondulado da batata com as ondas do mar. Número 7. O uso da expressão leite moça é um exemplo típico de letra A, metonímia. Né, pessoal? Número 7, letra A, metonímia. Número 8. Assim como o nome da marca Leite Moça, existem outros que são exemplos da mesma figura. Por exemplo, a opção é letra D, sabão em pó. Vamos lá. Número 9. Leia a letra da canção de Milton Nascimento e em seguida responda. Aí vocês leram, né? As palavras destacadas constituem exemplos de número 9, opção E. 10. Assinar a alternativa que ocorre uma metáfora. Na 10. Opção A. Aquele menino é um gato. 11. Leia as orações em seguida, relacione, né? A opção é 4, 1, 5, 3 e 2. Número 12. Na tira de uma metáfora, observa-se a figura de linguagem. Número 12, opção A. 13. Na construção do texto, é possível encontrar uma figura de linguagem predominante.
Identifique e em seguida retire um exemplo e transcreva-o abaixo. A figura de linguagem predominante no texto, o sol e a neve, é a prosopopeia, mas a nevinha não queria nem saber e continuava a olhar para o sol. Da número 14 ao número 20 também são questões múltipla escolhas, é só vocês marcarem aí no livro de vocês. Espero que tenham acertado nas questões. Texto instrucional. Os textos instrucionais é o que vamos falar, né, na aula de hoje, que encontra-se na página 72. Esses textos são considerados informativos e foram elaborados com o objetivo de instruir o leitor a fazer algo. São exemplos de textos instrucionais: manual de instruções, eletrodomésticos, jogos em geral, né? Os manuais de instruções, editais de concursos públicos, rótulos, guias e mapas rodoviários, folhetos explicativos, entre outros, né? Um exemplo também de texto instrucional é uma receita de bolo, como temos no livro de vocês, né? A explicação. Com estruturas parecidas, podem vir acompanhado de esquemas, ilustrações ou desenhos, seguidos pelo passo a passo, instruindo sobre a forma de utilização adequada. Algumas instruções são acompanhadas de uma lista de ingredientes, como é o caso de uma receita, né, gente? Ou de uma relação de materiais, peças, como costuma ocorrer em uma montagem de móvel. Uma característica que se destaca nesse gênero é o uso de verbos no modo imperativo, indicando a ordem. Por exemplo, passe, lave, né? Esses verbos eles são utilizados para dar ordens. Retire, misture, faça, sirva, entre outros. Então, sempre vai ter a presença de verbos no modo imperativo. Pode ser que não tenha também, mas se tiver, vocês já vão saber que é um texto instrucional, se tiver esse tipo de verbo. Os verbos são conjugados geralmente no imperativo, mas também podem aparecer em outros tempos verbais, como eu falei para vocês, tá? Como ocorre nos editais de concurso. Nos editais de concurso, geralmente eles colocam assim, ó: a inscrição deverá ser realizada no período. Em síntese, os textos instrucionais possuem as seguintes regras: o uso da linguagem formal, que é aquela linguagem mais padrão, mais formal, mais corretinha, da língua portuguesa, a forma correta. O emprego no modo imperativo, né, que foi aqueles verbos que eu falei para vocês, que são verbos que dão ordens. Textos claros e objetivos. Os textos claros e objetivos, eles ajudam com que a pessoa venha entender aquele texto, venha ter interesse naquele texto. Então é importante que a leitura seja clara, que a escrita seja muito clara também, para que todo o público-alvo venha entender aquele texto, tá? E também temos o uso de linguagem verbal e não verbal. E é isso, vocês vão responder os exercícios da página 76 a 79. Vamos falar também hoje sobre um pouquinho de propaganda. Propaganda é um gênero, tá escrito gênero aí, mas foi o corretor também, pessoal. É gênero, tá? A propaganda é um gênero textual que visa divulgar, propagar, disseminar, difundir ideias e comportamentos em diversas áreas da sociedade, seja social, religiosa, ideológica, política ou de utilidade pública. Os textos das propagandas são objetivos e claros, e as mensagens costumam provocar sentimentos, emoções ao telespectador ou leitor. O uso de imagens é um elemento importante, ou seja, a propaganda ela é feita para divulgar alguma coisa, para propagar, para mostrar algo, né? Ou ideias. Tá bom? E geralmente são usadas imagens, né, para poder causar interesse, causar impacto naquela pessoa que está lendo, que está vendo aquele texto. Para elaborar uma propaganda é necessário estar atento aos seguintes elementos: descrição básica, informações sobre o que se deseja propagar, público-alvo, perfil daquela pessoa, a idade, a escolaridade, classe social.
O público-alvo é muito importante, tá bom? Porque é dali que vão surgir o interesse, né, daquela pessoa de estar vendo. O objetivo principal da comunicação. O que o anunciante deseja informar ao público-alvo? Tipos de propaganda. Levando em consideração o campo ideológico e o público-alvo, a propaganda pode ser propaganda ideológica. Visa defender uma ideia ou uma causa e provocar reflexão no leitor em busca da mudança de comportamento e mentalidade. A propaganda ideológica, ela vai tentar causar uma mudança no pensamento daquele leitor. A propaganda política, ela tem o intuito de promover os candidatos e partidos políticos a fim de obterem vantagens, a fim de alcançar votos, né, e ganhar aquela campanha política. A propaganda governamental, ela é elaborada com o objetivo de promover os trabalhos realizados pelo governo. A população funciona como uma prestação de contas das medidas e planos que estão sendo postos em prática no país. Ou seja, eles usam essa propaganda governamental para prestar contas, para mostrar aquilo que foi feito, aquilo que está sendo realizado, para promover aquilo que está sendo realizado. Propaganda institucional. Esse tipo de propaganda tem como objetivo promover as ideias da empresa, de uma empresa, sem propósito de venda, tá? No entanto, busca fortalecer a imagem e a marca da empresa. Eles buscam fortalecer a imagem de uma empresa para o crescimento daquela empresa. Propaganda social. A propaganda social, ela não tem fins lucrativos. O objetivo dela é promover ações que cooperem com as causas sociais, como o meio ambiente, ajudar a população carente, os animais abandonados, entre outros. A propaganda de serviço, este tipo de propaganda, ele visa a divulgação de serviços oferecidos por determinadas empresas. São empresas que vão prestar serviços de propaganda, para você poder estar levando algo para ser propagado. Tá bom? A propaganda religiosa visa promover eventos e ações feitas por diversos grupos religiosos, além de propagar conceitos morais, éticos, como, por exemplo, o uso de drogas e aborto. Numa propaganda religiosa, você vai ver conceitos que ajudam você a pensar sobre a moral, sobre a ética, sobre costumes, contra o uso de drogas, contra o aborto. Então, a propaganda religiosa, ela tem essa finalidade de mostrar aquilo que é bom, aquilo que você deve fazer. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vocês vão responder os exercícios das páginas 84 a 88. Espero que vocês tenham entendido. Leiam o livro de vocês, busquem conhecimento, pesquisem na internet, anotem suas dúvidas para me perguntar. Caso tenham dúvida, é só perguntar. Eu estarei à disposição de vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e fiquem com Deus.